Olá, meu amigo, minha amiga, povo de Deus. Eu estou aqui com a Epístola Universal de São Tiago. É uma epístola espiritual, onde Tiago ele fala sobre a vitória, sobre a fé na qual nós vamos falar. Tiago fala sobre a humildade. Tiago fala sobre a perseverança. Tiago ele fala sobre a tentação. Tiago ele fala da bondade de Deus. Tiago ele fala da vida cristã. E assim sucessivamente. Mas está escrito no versículo 12 do capítulo 1. Bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual Deus tem prometido aos que o amam. Aí o evangelista João, a fala de Jesus, no capítulo 14 e o versículo 15, Jesus falando aos demais, Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Os mandamentos da nova aliança, a aliança da graça. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Não há mandamento para você se você não tiver fé e se você não tiver obra. Porque se alguém disser eu tenho fé e disser mostre-me a tua obra, ou se você disser eu tenho obra, mostre-me a tua fé, não adianta nem a sua fé, nem a obra do seu irmão. Mas se ambos tiver fé e obra, aí você está seguindo um dos mandamentos de Jesus Cristo. Porque quando Jesus estava com os seus discípulos e uma grande multidão, um escriba perguntou: mestre, quais os principais dos mandamentos? E Jesus, como vocês já sabem, ele diz que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento. Aí Jesus diz: esse é um dos principais. E o segundo mandamento é semelhante ao primeiro: amarás ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus acrescenta: isso depende de toda a lei e os profetas. Ou seja, se você diz que ama a Deus, então você tem que amar o próximo. Aí Tiago, na sua epístola, no capítulo 2, e o versículo de número 14 e 15, ele diz: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé poderá lhe salvar? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem necessidade de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhe der de as coisas que são necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Aí Tiago ele fala aqui de dois tipos de fé: a fé fingida e a fé verdadeira. A fé fingida, meus amados, é aquela que não abençoa ninguém, simplesmente porque não é uma fé verdadeira. Mas a fé verdadeira é aquela que compadece do seu próximo. Mas tem pessoas que dizem que tem fé e outro diz que tem obra. Aí um fica jogando para o outro: mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ora, não adianta você dizer que tem fé e não tem obra. Também não adianta aquela pessoa dizer que tem obra, mas não tem fé. As duas têm que estar juntas
conjugada uma à outra, para que você seja um verdadeiro amante da palavra, um verdadeiro cristão. Digo-vos isso, não só para os crentes, mas as pessoas que também estão aí no mundo, que temem a Deus e amam a Jesus Cristo. Mas quando Tiago diz que existem dois tipos de fé, uma fé fingida e uma verdadeira, verdadeiramente as pessoas dentro das igrejas e fora das igrejas estão usando uma fé carnal, ou seja, uma fé fingida. Mostram-se ser uma coisa, mas na real não cumpre com aquilo que o próprio Jesus Cristo diz: se me amais, guardar os meus mandamentos. E o doutor da lei pergunta: quais os principais mandamentos? Aí Jesus diz: primeiro você tem que amar a Deus, e segundo você tem que amar o seu próximo, para que você tenha o seu galardão no dia do juízo final. Aí você gosta daquela pessoa, quando aquela pessoa está na abundância. Aí a Escritura vai dizer que alegrai-vos com os que se alegram e chorais com os que choram. Muitas das vezes as pessoas só se alegram quando a pessoa está passando por momento da graça. Mas quando aquela pessoa está enferma, prostrada em cima de uma cama, precisando de uma ajuda sua, ou talvez de uma ajuda financeira ou material, aí você se recolhe, dá as costas, não quer saber mais daquela pessoa, mas você diz que é uma pessoa que tem fé, você diz que é uma pessoa que teme a Deus. Para temer a Deus, você tem que amar o seu próximo. Mas se você não ama seu próximo, então seu coração é enganador. Você não ama a Deus. Porque Jesus Cristo, ele foi claro aqui quando ele passou seus 3 anos no seu ministério aqui na terra. Jesus, ele não fazia acepções de pessoas. Ele ajudava aos judeus e ajudava também aos gentios. Porque Jesus, ele não faz acepções de pessoas. Jesus Cristo, ele veio trazer o amor da graça, um amor verdadeiro, não um amor fingido. Então, por que você diz que ama a Deus, a Jesus Cristo, mas está vivendo um amor fingido? Meu amigo, minha amiga, saia dessa enquanto há tempo. Busque primeiro amar a Deus, porque você amando a Deus, você pode amar o seu próximo. Aí você vai poder ajudar o seu próximo. Não vivendo um amor fingido, um amor falso, um amor de fariseu. Porque os fariseus no tempo de Jesus, ele pregava aquilo que ele não vivia. Então não seja um fariseu, meu amigo, minha amiga, e se torne amigo íntimo de Deus Todo-Poderoso de Jesus. Ajude o seu próximo, deixe de ter o coração duro, como o próprio Jesus fala lá, que está escrito no Evangelho de João, pessoas que estão com o coração turbado. Entenda que ninguém vai ao céu se não passar primeiro por Jesus. Porque lá tem muitas moradas, e a sua morada está preparada se você se converter ao Evangelho, se você se converter e deixar esse coração de pedra, e colocar um coração cheio de amor, um coração de carne, um coração que você pode ajudar o seu próximo, sem olhar a quem. Então, meu amigo, minha amiga, pense bem antes de você fazer o mal, mas pense de coração para o céu e faça o bem, porque Deus, ele gosta e se agrada daquele que faz o bem. Como está escrito: se me amais, guardai os meus mandamentos. Assim falou o Senhor Jesus Cristo: se me amais, guardai os meus mandamentos. Um dos mandamentos é este: ame a Deus e ama o seu próximo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Aleluia.